Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, no seu horário que você vai estar nos assistindo, mas estou muito feliz, muito grato pela sua vida, pela minha vida, pela vida de cada um de nós que existimos nesse mundo. Quero dizer para você hoje que além de ser grato por mais um ano com vida, com saúde, que está findando, é muito importante poder dar continuidade nesse trabalho aí, realizado aí pela RH Espaço Terapêutico, onde a gente vai estar tratando principalmente relacionado à codependência. Se você não sabe o que é codependência, vê nossos primeiros vídeos, tá? Que a gente tem falado sobre a codependência. Como diz o doutor e psiquiatra Augusto Cury, ele fala uma coisa interessante, né? Que ele tem dado um grito, né, de alarme, de alerta à humanidade em uns aspectos, e eu uso essa frase, mas tiro uma parte dele e coloco outra parte, que eu dou um grito de alerta à humanidade, principalmente às pessoas que infelizmente foram infectadas pela codependência. E aqui quero falar com você, codependente. Já sabe que você é um codependente, né? Já conhece alguns aspectos da codependência. Quero falar um princípio que você colocar em prática na sua vida, para você utilizar todos os dias da sua vida, para você dar um passo o afastamento da codependência, ou seja, deixar de ser codependente, deixar de ser aquela pessoa que vive escravizada por outra pessoa. Como eu falei já algumas vezes, eu tenho uma frase que eu gosto de utilizar bastante, né? Que é assim: o codependente é como se fosse um piloto de um avião. Ele está voando por sobre o céu e de repente ele encontra o avião de outra pessoa. E o avião dessa outra pessoa está totalmente desequilibrado. Então ele sai do seu avião para ir ao avião do próximo, tentar controlar. Enquanto ele está lá tentando controlar o avião do próximo, dele está descendo rumo à destruição. Então é isso. Nem me apresentei, né? Prazer, sou Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Graças a Deus. Então, codependência. Codependência, um assunto importante a ser tratado. Eu gosto muito de utilizar principalmente a Bíblia. É um manual de ensinamentos profundos. E essa parte eu quero utilizar com você, juntamente com você, aquela que é a oração do Pai Nosso, que diz assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Eu paro bem aqui. O princípio de hoje que eu quero falar com você, codependente: perdão. Exatamente, você já se perdoou? A minha esposa, psicóloga Thaís, em alguns atendimentos que eu já acompanhei, assistindo juntamente com ela, principalmente com o dependente químico, ela utiliza muito essa pergunta. Eu acho muito interessante. Entendeu? Uma vez eu estava atendendo uma cliente, já havia algumas sessões que a gente tinha feito, e eu não estava conseguindo evoluir com essa cliente. Então eu pedi ajuda para minha esposa. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, que essa cliente não conseguia dar um passo seguinte. E a minha esposa chegou a conversar com ela e já perguntou logo para ela: tu já se perdoou? E aquela pergunta deu um baque tremendo nessa cliente, que ela não conseguiu falar nada, só as lágrimas descendo. Ela me relatou depois, a cliente me relatou. E aí eu fiquei pensando, que quão profundo é isso?
Porque na oração do Pai Nosso, a gente começa agradecendo, né, a Deus, pedindo que venha a vontade dEle, que não falte o pão de cada dia. E também fala, perdoa as nossas ofensas. Pedimos a Deus, nós que acreditamos no poder superior, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, pedimos a Ele para Ele nos perdoar. E ainda falamos que nós temos perdoado aquelas pessoas que nos ofenderam. Mas será que realmente nós temos perdoado as pessoas que nos ofendem? Doutor e psiquiatra Augusto Cury, cujo tenho maior admiração, respeito pelo ser humano que ele é, não pelo título de médico, psiquiatra, né, pesquisador, escritor, palestrante, não é por isso, é pelo ser humano incrível que ele é. Então, ele fala umas coisas muito interessantes e diante disso é muito importante a gente refletir. Já se deparou diante de uma situação ao qual você tem ali alguém que lhe ofende? Esse alguém te ofendeu e ele está a tantos quilômetros longe. Essa pessoa vai embora, mas depois, quando você está lá na sua cama, que é o local de repouso para você descansar, para você dormir. Se você é casado, né, tem aquela relação com a pessoa que está com você, aquele feedback e tal, e você dormir. Exatamente. E aquela pessoa que te ofendeu mais cedo, ela tá lá como um parasita te ofendendo de novo. Só que o pior, ela não tá fisicamente. Tá tudo aqui. Ao que o doutor e psiquiatra Augusto Cury, como eu já falei 3 vezes já, abriu-se uma janela killer. Uma janela traumática, uma janela que depositou dentro da pessoa ali em questão de milésimos de segundo, uma sensação de destruição. E a pessoa fica focada naquilo. Ah, mas aquele miserável falou aquela palavra, não deveria falar isso comigo, não deveria ser assim. Não, essa pessoa me ofendeu. Por quê? Que direito ela tem de me ofender? E aí vem essa questão e vem aquela angústia, e aí as horas vão se passando. As horas vão se passando, o dia vem amanhecendo e você não conseguiu dormir. Por quê? Porque você foi ofendido. Você não conseguiu se perdoar. Eu já várias e várias vezes aconteceu isso comigo. E aí eu fiquei me perguntando, mas meu Deus do céu, por que eu não estou conseguindo? Eu já ouvi o doutor e psiquiatra Augusto Cury falar sobre isso. E aí vem aquela questão. Contemplar o belo. Contemplar o belo. Olhar diante do espelho e dizer assim, obrigado por existir. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Obrigado pela tua existência. Obrigado por tudo que você é. Jesus Cristo. Levaram até ele estava sentado, escrevendo no chão. E levaram até ele, até sua presença, uma mulher cujo foi pega no ato do adultério. Aquela mulher não estava cometendo o adultério sozinha, tinha um homem com ela, mas levaram só ela. E naquela época, diante da lei judaica, aquela mulher merecia morrer, né? Diante da lei, não diante do que eu penso. Porque para mim foi um ato absurdo que fizeram com ela. Levaram aquela mulher. Eu ouvi uma palestra do deputado e também pastor Marco Feliciano, que estudou um pouco mais do que eu da teologia, e ele, diante disso, aprendeu um pouco da cultura judaica, e aquela mulher ela foi arrastada, puxada pelos cabelos, insultada de diversas palavras negativas, de ofensas e tudo, levaram até a presença de Jesus Cristo. Chegando até a presença de Jesus Cristo,
Aqueles homens sábios, entre aspas, mestre, essa mulher que foi pega no ato do adultério, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? O Senhor Jesus Cristo, ele fez um momento muito importante na vida. Chama-se silêncio. A primeira resposta de Jesus Cristo foi o silêncio ao mundo que estava se desabando ali, as acusações que estavam vindo diante de uma pessoa, de um ser humano incrível, que era uma mulher que estava lá. Jesus Cristo fez o silêncio. Depois do silêncio, Jesus Cristo fez todo mundo refletir. Aí eu aprendi, se conectou com o que o doutor e psiquiatra Augusto Cury falou. DCD. Duvidar, criticar e decidir. Jesus Cristo fez aqueles homens saírem daquele momento de insulto para o momento de se avaliar. Jesus Cristo disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. A Bíblia nos conta que desde o ancião ao mais jovem que ali estava presente, se retiraram da presença do Senhor Jesus Cristo. Olha que incrível! Olha como isso é precioso. Aquela mulher ficou lá. Todos saíram, ficou ela e Jesus Cristo. Jesus Cristo baixou a cabeça depois de ter falado. Todos se retiraram. Olha só que impactante. Que muitos não têm a ousadia de entender o que realmente Jesus Cristo estava ensinando ali. Jesus Cristo baixou a cabeça e continuou escrevendo em silêncio. E aí ele retorna a olhar para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Aquela mulher diz: foram todos embora. Foram todos embora. Mas preste atenção que, olhando para tudo isso, os acusadores, os nossos acusadores, não é as pessoas. As pessoas nos apontam falhas, falam palavras negativas, falam um monte de insultos, mas é o que eu fortaleço aqui dentro. Joyce Meyer, uma grande pregadora do evangelho também, escreveu um livro muito ótimo, excelente. Se você não leu, eu recomendo. Campo de batalha. A mente humana é um campo de batalha. Exatamente. As palavras de ofensa vêm e você rebate. E aquela mulher ali, diante da presença do mestre, que poderia dizer assim: lance a pedra nela, mata essa mulher, joga ela, vai pro inferno esse corpo dessa mulher e pronto, acabou. Mas não. Ele exaltou aquele ser humano. Ele disse: se eles não te acusam, muito menos eu. Ou seja, os nossos acusadores estão aqui dentro. Nós nos acusamos, nós nos culpamos, nós nos achamos indignos de receber tais coisas. Nós olhamos para diversas pessoas. Tem seres humanos que gostariam de ser jogadores de futebol, mas nasceu com um pequeno defeito. Assim acham eles. Não consigo, não vou chegar. Começa as acusações de si próprio para si mesmo. Olha só que louco. Se acusando. E Jesus Cristo nos ensinou aí. E quando eu vejo todos esses ensinamentos, eu me pergunto e me deparo diante de ensinamentos preciosos que devemos aprender a nos perdoar. Queremos o perdão de Deus, mas não sabemos nos perdoar. Jó, um homem cujo ele perdeu seus bens materiais. Todos os dias antes de ele perder esses bens materiais e tudo, todas as madrugadas, segundo a Bíblia, ali do Velho Testamento, você vai encontrar dizendo que Jó iria oferecer sacrifício ao Senhor.
pois não sabia ele se os seus filhos tinham pecado contra o Senhor. E isso era todos os dias. Um belo dia, ao qual, depois de ter um encontro entre Deus e Satanás, onde Deus falou, deu testemunho de Jó, e aí veio a tempestade sobre a casa de Jó. Perdeu seus bens materiais, seus servos e tudo. Mas o mais impactante aqui para mim ele perdeu seus filhos. E quando ele perdeu seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, 7 homens e 3 mulheres num só dia, ele se prostrou diante do Senhor. Olha só que impactante. Não é pregação, não estou pregando para você, estou lhe ensinando algo importante que eu aprendi. Porque na codependência, uma das piores sensações é a sensação de culpa. Ah, tadinho meu filho, tadinho do meu esposo, tadinho do meu neto, tadinho do meu neto, tadinho, tudo é tadinho. Uma das primeiras coisas que a gente perde é o senso de olharmos para nós mesmos e nos elogiar, nos agradecer, nos dizer obrigado por existir, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, nos culpamos por tudo. Meu filho é dependente químico por culpa minha. Meu filho não estuda, a culpa é minha. E aí sempre lançamos a culpa um ao outro, rebatendo. Então o princípio a você, que é codependente, aprenda a se perdoar. Assim como Jesus Cristo disse àquela mulher, cadê os teus acusadores? E ela respondeu, foram todos embora. Aí Jesus Cristo disse, se eles não te acusam, muito menos eu. Vai em paz. Vou parar bem aqui. Eu sei que tem um pedacinho que diz assim, e não peques mais. Eu sei que tem esse pedacinho. Eu não estou distorcendo nada. Agora, eu quero que você preste atenção nesses detalhes. Primeiro, ele fez silêncio. Depois, ele fez todo mundo que estava acusando aquela mulher refletir sobre a sua própria vida. Terceiro, ele fez silêncio novamente. Quarto, ele disse para aquela mulher que nem ele estava ali para lhe acusar de nada. E quinto, ele mandou aquela mulher ir embora em paz. Então você, codependente, vá em paz. Lute essa batalha sabendo que você é uma excelente pessoa, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa abençoada, você existe. Você é uma obra-prima que o escultor, o Criador te projetou e você é fórmula única. Não existe outra pessoa que seja você mesmo. Não existe. Vai existir com um nome, mas você é único. Quando você se for, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, e você vai, assim como eu, assim como todos nós, ninguém vai te substituir. Não na essência da vida. No emprego, na empresa, em outros lugares, sim. Mas na essência da vida, não. Então, vai-te em paz. Perdoa-se. Aprenda a se perdoar. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida, todo o teu ser, tua existência. Eu vou finalizar para o vídeo não ficar imenso e você se tornar cansado, mas estaremos nos próximos falando de mais ferramentas importantes para você lidar com a codependência. Codependente, nunca mais ser um codependente. Então, forte abraço, que Deus abençoe sua vida, obrigado por existir e não esqueça, se ame mais. Tchau, tchau.